relação ao conselho, eu falo com a turma da manhã e na parte da tarde também com o pessoal, né? Então eles estão por dentro, sempre conversando, sempre, né? Mas falta aquele querer lutar e sair do comodismo, né? Que eu vejo muito no comodismo, muito mesmo. É isso aí. Olha aí, Neuci. Neu mais que eles chamam, não é Neuci não, que você falou. Neo Silene, chama de Neo. Então, é porque eu tava lhe chamando de Neuci, mas aí eu vi que, quando você falou, eu vi que é Nel que eles chamam, né? Então, Nel, olha quanta coisa que você colocou aí. Primeira, da representação, da necessidade da representação do SAI. Né? O Sinteal ficou muito tempo convencendo, para que ter o SAI? O Sinteal não representa todo mundo? Numa hora dessa a gente vê que não. Se tem um conflito, um assédio moral, e acontece demais, eu também já trabalhei em escola, e eu sei que acontece demais, assédio moral de professor, diretor, com o auxiliar da escola, o Sinteal nunca vai ficar do lado do auxiliar, porque o Sinteal é pago pelos professores, na maioria. Né? Então, por que não surgiu o SAI? Porque os auxiliares em educação precisavam ter uma voz, que numa hora dessa fale por eles, né? E essa é uma questão importante. A gente vê, então, a necessidade, a legitimidade do SAI existir. A outra coisa é mesmo essa necessidade das pessoas perderem o medo. Perderem o medo. A gente não pode deixar passar essas coisas, não. Sabe? Aí, nessa questão que você falou, a auxiliar da educação tinha um argumento forte. Como é que se dá uma faca para um menor? Não se dá. A professora estava errada. Né? Então, você vai colocar a faca na mão do menor, se acontece alguma coisa, de quem é a responsabilidade? A professora que mandou buscar a faca vai se responsabilizar? Não, vai dizer que foi quem entregou a faca, o culpado. Se ele se machucar, se ele machucar alguém, se ele usar essa faca no caminho numa brincadeira, né? Porque adolescente é isso, né? Adolescente e criança. Quem é o responsável de um adolescente com a faca na mão dentro de uma escola? Pode não acontecer nada, ou pode no caminho acontecer alguma coisa. Quem vai se responsabilizar? Então, a auxiliar que não permitiu a faca sair estava certíssima. Agora. Isso de deixar essa professora chamar de pau no cu e não ter nada, né, a gente não pode deixar mais acontecer. Hoje, a gente tem uma arma muito grande nas mãos, que é o celular. E você tem direito de gravar. Gravar ou ela sendo... Né, às vezes, quando a pessoa está sendo ofendida, ela não vai lembrar de pegar o celular, mas quem está testemunhando tem que gravar na hora. Aliás, tem uma coisa que a gente precisa pensar. Um tem que ter fio, o outro tem que gravar. Porque também está virando uma doença, que uma pessoa cai no chão passando mal e todo mundo grava e ninguém lembra de chamar a ambulância. Isso também não pode acontecer, né? Nem 8, nem 80. Uns gravam, outros chamam a ambulância. Então, numa situação dessa, uma pessoa tem que dizer: ei, calma, professora. E a outra está gravando. Porque parou nisso. Mas e se ela viesse bater? Porque tem gente louca. E se ela viesse para cima da auxiliar? Né? Não ia ter um documento. Então, precisa a gente estar com o celular na mão. Gritou. Enquanto uma pessoa está vendo que a outra tem que estar documentando. Olha um exemplo desse domingo. Esse domingo, os pescadores foram lá para a Lagoa Mundaú, vocês viram, né? Tava cheio de peixe morto. E uma mancha de óleo. Isso não ia dar em nada. Quantas vezes isso aconteceu? Se foi inseticida ou se foi alguma coisa que a Braskem jogou lá. Quantas vezes aconteceu e não deu em nada? Mas bastou um pescador mostrar o peixe morto, mostrar a mancha de óleo, falar que os peixes estão morrendo e tal, e ele colocou nas redes sociais dele. Mas aí o movimento das vítimas da Braskem viu, repercutiu nas redes sociais das vítimas da Braskem. Aí esse perfil das vítimas da Braskem já está sendo acompanhado pela imprensa. Aí alguém já me perguntou: ô Lenilda, você viu isso? Aí eu já fui atrás, né, de buscar mais informações. Repercutiu hoje, não teve outro assunto na imprensa.
né? Um dos principais assuntos hoje. Não, e para piorar, o professor da UFAL, que eu avisei, foi lá coletar material e o segurança da Braskem não deixou. Aí já criou outro fato. Quer dizer, né, na cabeça das pessoas alguma coisa tem, está impedindo. E aí isso criou um fato que foi discutido pela sociedade inteira. Todo mundo ficou sabendo. Essa situação da professora dizendo, essas merendeira, foi merendeira que ela falou, é? Foi com a merendeira que ela falou. Essas merendeiras são um pau no cu. Se tivesse uma gravação disso, garanto a você que ia viralizar. Porque quantas merendeiras que já foram ofendidas no Brasil inteiro, mesmo sendo concursadas, iam se identificar com isso. Né? E aí é aquela história, quando uma se levanta, ela liberta as outras. É por isso, é que quando a gente denuncia, né, as pessoas que passaram pelo mesmo começam a dizer, isso aconteceu comigo também. E aí, ó, vai vindo caso, vai vindo caso. Talvez essa professora já tenha agido assim com outra merendeira em outra escola. E não vai parar até alguém falar, minha filha, você não pode falar assim não com a merendeira. Entendeu a respeito? Mas, Lênin, foi levado à direção, né, Daniela Raposo, que é a diretora do Alfredo Gaspar da escola que eu faço parte. Ela disse o seguinte, Nel, a gente teve uma conversou entre as meninas, mas ela se desculpou, mas disse que não foi assim que aconteceu. Eu disse, foi sim. E tem acontecido mais grave. Você chega para as meninas e dizem que os professores não podem lanchar antes dos alunos. Os professores chegam na hora que os alunos estão merendando e querem merenda. Fica chato para a merendeira, né? E até assim, constrangedor, negar um pão ou um pedaço de bolo, ou seja lá qual for a merenda, para um colega de trabalho. Aí elas fazem assim, professor, eu não posso dar antes que termine a merenda. O professor sai e começa a esculhambar. E não foi só, eu citei o nome da professora que tinha dito isso, não foi só. Isso ocorreu com o professor de educação física e eu dei nome. E eu conversei com os professores. Quando eles saíram xingando e falando, eu fui lá abordar. Né? Eu contestei, eu disse, professor, o senhor chegou para a direção da escola e perguntou para ela qual a orientação que ela tem em relação à merendeira para não dar lanche a vocês? Porque nem a gente que está na cozinha, a gente come, a gente faz cotinha, compra um café, compra uma bolacha para fazer o lanche da tarde. A gente não come, porque a gente não é autorizado a comer se não sobrar, porque a prioridade é dos alunos. Com certeza. Você entendeu? Aí, não sei o que, aí saíram tudo descabriado. Mas eu fui lá e abordei. Mas assim, o que elas recebem de pancada e ficam caladas. E a diretora disse assim, Marnel, eu não posso, junto com o Fábio, que é o diretor adjunto, disse assim, o que a gente pode fazer é divertir. Além disso, a pessoa que entre com o processo. Aí eu disse, olha, Fábio, eu sou a favor do diálogo. Eu acho que uma reunião geral, uma conscientização de você vai me desculpar, mas essa diretora é mole, viu? Porque eu vou lhe dizer, diretor recebe... contra ao grupinho, a freguês. Diretor recebe gratificação a mais, que é para ele assumir as rédeas. E essa diretora aí, me desculpe, mas é mole, porque tem que ter regra. Se a regra é primeiro os alunos, depois, se sobrar, os professores, os profissionais da escola, é regra. Olha, essa regra foi estabelecida pela direção da escola, porque é lei, essa merenda vem para cá para o aluno, não é para você não, Vossa Senhoria. Então, você não precisa nem estar discutindo com o professor. Professor, tem uma regra. Se o professor não sabe a regra, o problema não é da merendeira, o problema é da diretora que não está se comunicando. Então, tem que cobrar a diretora. Coloque rédea aqui, minha filha. Comunique para o povo. Esse negócio do porteiro que você falou também é problema da direção. Porque quem é que libera mais cedo? Eu trabalhei um tempão em empresa privada. Poucas vezes eu pude sair mais cedo. Mas quando eu saí mais cedo, quem é que me liberou? Liberou a chefe da redação. Se a chefe da redação me liberou, eu não preciso prestar conta nem para o colega, nem para o porteiro, nem para o vizinho da minha cadeira. Eita, por que você está saindo mais cedo? Pergunte lá para a chefe, que é um assunto que eu discuti com ela.
Não tem que estar me justificando pro colega do lado. Se eu sair mais cedo, a não ser que eu queira porque é meu amigo, né? Mas fora isso, é um problema de direção. O problema, na verdade, é que a diretora não quer se indispor com ninguém, aí não quer dirigir, né? Não está dirigindo a escola. Porque a menina que saiu mais cedo não tinha que falar com o porteiro. Se a direção dispensou, está dispensado e pronto. Se ele quiser sair mais cedo, ele tem que falar com a diretora. E a diretora não tem que dizer, olha, veja aí se vocês saírem mais cedo, porque a portaria... Minha filha... Não foi do horário dela ter saído mais cedo. A questão foi ele abordar o diretor e o diretor convocar uma reunião falando. Aí eu disse, quem é diretor da escola? É o fulano, que é vigilante, ou é você, Fábio? Pois é. Passando para ser garoto de recado, porque eu falo. Eu disse, isso é feio, você viu... fazer o serviço dele, ele pega de 6 a meio-dia, ou de meio-dia até as 6 horas da noite, então ele faça o trabalho dele. Deixe que você, como direção e a Dani, olhe quem está saindo ou não cedo e puna ou cobre horário. Ele não tem nada a ver com isso, não. Aí ele, não, estou olhando o horário, entendeu? Como se ele tivesse sido garoto de recado, de ir lá cobrar uma coisa assim. Agora, essa professora que está sendo desrespeitosa com as merendeiras, depois vocês têm que conversar com o Daniel, com o Alexandre, para ver como fazer, como denunciar, porque não pode não. Que esse pessoal se acostuma, né? Ah, desrespeita um, não dá em nada, vamos conversar, não sei o que, não. Se tiver que entrar com processo de assédio moral, entra. Se tiver que denunciar nas redes sociais, denuncia. Se tiver que denunciar na Assembleia, se tiver que escrever um texto, mas não pode deixar barato uma pessoa que se acostuma a cometer assédio moral ou se sentir mais importante do que outra na escola. Não pode. Mas aí isso é uma questão que vocês vão ter que conversar, que vai além da comunicação, né? É uma questão política que vocês vão ter que conversar. Mas eu aposto como uma situação dessa repercute se for denunciada. Então, aí depois vocês vejam como é que faz. Daniel, cadê tu, Daniel? Que não é o mais falante da turma, ainda não falou. Fala. Deixa eu abrir aqui a câmera, viu? Certo. Deixa eu ver o enquadramento. Corrigiu o teto. Deixa eu ver o enquadramento, o teto. Tá ótimo. Vamos ver só a questão agora da entonação da voz, né? Ver se dá empolga os outros ou não, né? Estou respirando antes de falar um pouquinho. Já tomei aqui um copo com água. Já fiz o chamado gargarejo. E também anotei aqui algumas coisas, né? Para quando for falar, gravar um vídeo, a gente saber. Como a gente está aqui ao vivo e a cores, então a gente pode cometer talvez alguns erros. E também nessa questão de não ter essa educação na fala que vai falar do assunto, muitas vezes a gente engole, né, realmente algumas sílabas, né? A gente chama de fonema. Foi muito importante tudo isso que foi dado hoje. Eu, assim, parabenizo você por esse curso. Parabenizo o SAI pela iniciativa de promover esse curso para os diretores. Eu tenho que olhar para a Câmara, né? Não posso olhar para o centro da Câmara, né? Agora está correto, né? Estou olhando para vocês, né? Se eu olhar para mim mesmo, a gente é vaidoso, a gente quer ver a gente mesmo, né? Aí termina olhando para lá. É uma mania que a gente está aprendendo agora, que como a gente está usando muito isso de Google Meet, a gente se acostuma a ficar olhando para a nossa imagem ou para um colega lá. Mas se a gente quiser falar para todo mundo, tem que olhar aqui para a câmera. Então, tudo isso tem resultado já tem muito resultado bom. Eu acho que o SAI não é um sindicato. Um sindicato qualquer, é um sindicato que nasce através de uma corrente classista, que é o MLC. Então a gente precisa formar mais quadros. E nós temos essa preocupação de formar quadros, de promover mais mulheres. Porque a gente tem hoje a metade da direção são mulheres. Mas não quer só essas mulheres só para compor. Entendeu? A gente quer alavancar tudo isso. Então a prova disso a gente está devagarzinho, né? Trazendo várias e várias companheiras. Quer dizer, você veja como a ANEL
tem uma posição firme, né? Uma mulher valente que está precisando o quê? Ter mais apoio do sindicato. Eu acho que o sindicato, quando de tudo, é uma escola para a gente fortalecer fortalecer a categoria. E a gente precisa reverter essa questão da não participação das pessoas. E eu acho que isso tem a ver com a nossa comunicação, de como a gente leva a nossa comunicação nas escolas, como a gente leva uma comunicação através do vídeo, e assim por diante. Então não vamos só culpar o outro que está lá na escola e não vem participar. Eu acho que está no caminho correto, no caminho certo. Formar essa vanguarda é importante. Agora, a gente precisa formar também a retaguarda. A vanguarda sozinha, que é os diretores, também não vai resolver. Sozinhos. Mas eu acho que ele está no caminho certo. E a certeza disso é com o depoimento do Alexandre. Quando ele diz que o último vídeo é a qualidade, né? Quer dizer, você fazer uma crítica em autocrítica já é uma coisa muito importante. É uma questão de... Não é todos que conseguem fazer isso. Então, a própria Marta, eu gravei aquele vídeo para mostrar para ela que era capaz, né? E a gente tem que começar falando da nossa própria realidade. A gente não está numa plenária, numa assembleia, ou gravando um vídeo para o pessoal da ONU, o pessoal da Rússia, não. A gente está falando para cada categoria. Ou seja, falar com a categoria é falar das nossas necessidades. Eu acho que isso é mais importante. E como avançar. Então, eu quero parabenizar todos e todas por esse curso. Muito bom, Lenil, da sua... Né? Não é à toa que o Sindicato e o sindicato, né, chamaram você para dar esse curso. Que não é só um curso de comunicação. Você começa a pegar as 30, digamos assim, da categoria e termina o curso de comunicação. Você pega tudo isso e se torna até uma plenária de formação, entendeu? Você aproveita esses elementos do Reclame e transforma isso em comunicação. Então, hoje, a ANEEL, né, eu posso falar por isso, porque há um tempo a gente já se conhece. E a gente se articula com categoria e sindicato. Hoje, a ANEEL, ela consegue ter esse diálogo de forma prática, coesa e pertinente perante a direção da escola. Tá? Então, isso não foi por um acaso também só. Ela tem outros históricos, né? Mas essa defesa que ela faz, ela é muito importante. Eu admiro muito a ANEEL no sentido de quando ela está e vai enfrentar uma guerra, uma batalha, ela recua, né? Se fortalece e depois vai lá e consegue, entendeu? Então é muito importante isso. Então a gente precisa mais dessa coesão. Quando nós tratamos do seguinte, se a gente juntar os nossos diretores mais e mais, que essa pandemia foi uma coisa inacreditável, né? Separou um bocado de coisa. Mas a gente está chegando lá, já está fazendo reuniões presenciais, virtuais, e estamos trazendo mais pessoas, né? E a própria evolução nossa, não é porque o presidente do sindicato, o Alexandre, é da categoria, que ele já é o cara, não. Ele tem que falar, eu sempre falo isso, desde lá do começo. Quem está na liderança, que é o SAI, tem que falar uma coisa além do que a categoria almeja, né? Eu, se eu chegar na escola e dizer que o governo está sacaneando, está fazendo isso, que o diretor faz isso não vai resolver. Não vai ajudar o outro a vir para nós, né? O que vai resolver? Olha, como você falou agora há pouco, nós devemos se reunir e ver o que fazer com essa professora, entendeu? Então é isso, eu acho que a nossa fala forte, empática, ela deve ser nesse sentido, para fortalecer cada vez mais os nossos companheiros, porque precisa acreditar. Muito importante esse curso de comunicação, muito importante mesmo. O resultado disso é que a gente precisa fazer mais eu penso que lá na frente a gente precisa fazer plenária de formação com os nossos companheiros mais próximos, que não sejam os diretores. A gente precisa também criar um exército, né? Criar uma vanguarda e criar um exército da vanguarda. Para, como um caso foi colocado aí, de repente está no ar, está só os diretores. E eu acho que a gente precisa retomar isso. Não é uma culpa só do SAI. Vários sindicatos estão passando por isso, por conta aí da pandemia. Também tem essa questão do individualismo, também. Eu acho que também tem isso.
Porque através do individualismo, a pessoa toma a frente, fala de forma emocional e termina, ele com a razão, termina sem razão. E o que vou falar de novo da NEL, porque ele sempre acompanha isso. A NEL, ela recua, ela vê o fato, ela recua, constrói o diálogo dela e vai para cima. Geralmente ela ganha na discussão. Eu acho que nós devemos fazer isso. Ou seja, nós devemos construir um texto que vamos falar na escola primeiro, para poder ir na escola, e não de qualquer jeito. Essa questão da imprensa é fato. A gente precisa criar mais um vínculo com a imprensa. Lá antes da pandemia, tem um vínculo até legal. E perdemos muito esse vínculo. A gente precisa resgatar isso. Por que eu falo isso? E você falou uma coisa muito verdadeira, no sentido que a gente só é reconhecido se a gente for buscar. A gente mandava ofício para os órgãos e colocava o SAI, vem através desse solicitar isso. Aí depois nós mudamos. O SAI foi fundado assim, que representa o pessoal do apoio administrativo, ou seja, vigia, merendeira. Então, daí a pouco, o secretário da gestão, quando fala, ele fala da professora e fala do pessoal do apoio administrativo. O secretário ontem gravou um vídeo, falou do professor e falou nome por nome do pessoal do apoio administrativo. Aquilo não veio da cabeça dele. De tanta gente repetir isso, terminou ele tendo esse reconhecimento. Apesar que isso não é tudo. Estou só dando um exemplo. Então, se a gente está precisando, a gente tem que chamar o outro. Se eu sou um quadro, sei dessa realidade, eu tenho que me preparar. Mas me preparar mais, sim. E por isso que eu estou dizendo, o site está indo na vanguarda por essas novas ferramentas, que é esse curso de comunicação. E a gente está na vanguarda. Precisamos avançar mais e mais rápido. Eu acho que é muito importante isso. Então, quero parabenizar o MLC, o SAEL e na pessoa da Lenilda com esse curso maravilhoso. Eu achava até que de forma virtual ia ser monótono, né? 3 horas, né? E a gente está aqui todos querendo uma sede danada de conhecer mais e mais. Se a gente está aqui com sede de adquirir conhecimento, é porque a gente quer passar conhecimento. Valeu a todos e todas. Massa, Daniel. Então, é isso. Temos que fazer com que o SAI seja conhecido da categoria, seja respeitado pelos gestores e pelos professores e seja conhecido também da sociedade através da imprensa. Tem que estar sempre essa preocupação. Temos que nos preocupar em nos comunicar com a categoria, mas também que criar redes sociais mais dinâmicas, né? Que o Alexandre já faz isso. E também tem técnicas para tudo. Para tudo tem técnicas. Eu vou mostrar uma coisa só aqui para vocês. Uma coisa que o Daniel falou aí, eu me lembrei, uma coisa é você mandar um ofício para uma gestão. Vimos, por meio deste ofício, solicitar audiência para debater assédio moral na escola Alfredo Gaspar, Alfredo Gaspar, onde uma professora destratou uma merendeira. Isso é o material que é enviado para a secretaria. Se você for mandar para a imprensa, já não é assim. Para a imprensa, a gente tem que fazer um release que geralmente tem os sindicatos hoje, assim como a maioria dos sindicatos tem assessoria jurídica, os sindicatos também têm assessoria de comunicação já por causa disso, porque facilita. Quando tem assessoria de comunicação, a informação, o release que a gente chama, entra mais fácil na redação dos meios, porque já conhece, já sabe quem é. Sabe, uma coisa é se o Daniel mandar um release para a TV Pajuçara. Com o tempo, conhecendo o Daniel, o pessoal é aquele cara lá do sindicato que joga duro. Vamos ver o que... Porque você imagine quantos releases chegam no e-mail de uma redação. Aí, eu fui produtora há muito tempo. Às vezes eu ia pelo nome. Aí, se tivesse antigamente, quando a OAB era atuante, tivesse o OAB, era o primeiro que eu abria. Que, com certeza, se a OAB mandou alguma coisa, é algum pepino.
alguma denúncia de violação de direitos humanos, tal. Então, já cria na redação uma expectativa, sabe? Ali, um e-mail de fulano eu não vou ignorar, né? Quando não, um e-mail que já é de um jornalista conhecido, né? Essa história aí que eu estava brincando na TV Pajuçara. Eu trabalhei 11 anos lá. Se eu mandar um recadinho, pelo menos uma atençãozinha mínima, o pessoal vai dar. Porque assim que vê meu nome, é a Lenilda. E nisso o Ernesto deu entrevista. Porque o filho da Lenilda vai fazer 16 anos, vamos entrevistar ele. Né? Tudo a gente pensa que a nossa cidade é grande, mas não, ela é pequena. Né? A gente se conhece. Então, é importante. Mas quando não dá para ter, aí eu vou tentar apresentar aqui o mínimo, que é um release. Peraí. Aí já tem uma coisa. Eu fiz esse release pela UFAL. Então, por isso que eu coloquei. Pesquisadores da UFAL vão investigar o que causou mortandade de peixes na laguna, que é laguna. A gente se acostumou a chamar lagoa, mas aquilo é uma laguna porque ela é aberta para o mar. Mas se eu não fosse da UFAL, se eu não estivesse falando pela UFAL, estivesse falando pelo Sindicato dos Professores, qual é que ia ser o título da minha matéria? Pesquisador é impedido de coletar amostras por seguranças da Braskem. Era o título que estava aqui. Mas um release basicamente tem que ter isso. O título que chama atenção, assim, é o suprassumo, o extrato do que você está querendo colocar. Se a pessoa não tiver tempo de ler nada, mas pelo menos se ela souber, o título já chamou atenção. Então tem que ser um título direto, sem nenhuma enrolada. Né? Tem audiência com secretário de Educação para discutir assédio moral em escola. Pronto, já chama atenção. Audiência, assédio moral em escola. Já chama atenção do repórter. Quem está assediando quem? O que está acontecendo? O negócio é sério, que vai ter uma audiência, entendeu? O título já chama atenção. O subtítulo aqui, o fenômeno foi denunciado por pescadores em redes sociais esse domingo, não é obrigatório. É bom ter, mas não é obrigatório. O importante é um título que chame. Aí é outro segredo. Esse primeiro parágrafo aqui, a gente chama de lead. Lead tem que ter a informação básica, o extrato da informação do resto tudo. Então, por que eu disse isso? Porque aí o Daniel falou, o SAI foi fundado, o jornalista já bota ele para lá. Ele quer saber o que é agora. Depois, lá embaixo, você coloca que o SAI foi fundado. Mas aqui é o que é. Uma professora foi ofendida dentro da escola, fulano de tal, ou uma merendeira foi ofendida por uma professora na escola fulano de tal neste domingo. Tem que colocar a data. Faz tempo, aconteceu agora, faz tempo, mas ela resolveu denunciar agora. Então, a atualidade do fato tem que estar logo nesse primeiro parágrafo. Quem fez? A gente tem umas perguntinhas que são básicas políticas. Quem, o que, quando e por quê? Então, quem? Os pescadores e as marisqueiras que moram no Flechal de Baixo, no bairro de Bebedouro, em Maceió, né, que aí já tem quem e onde. E fizeram o quê? O porquê? Usaram as redes sociais para denunciar uma quantidade de peixes mortos na Lagoa Mundaú. Os moradores também verificaram uma mancha de óleo no local, que eles consideraram ter sido a causa da mortandade dos peixes. A situação foi comunicada ao professor Emerson Soares, já ficou maior, né? Viram um peixe morto, tinha uma mancha de óleo e já falaram com o pesquisador da UFAL, que já vai lá. Então a coisa já aumentou. A situação foi comunicada ao professor Emerson Soares, coordenador do Laboratório de Aquicultura, lá com o pesquisador da qualidade de água e de ecotoxicologia aquática. Pronto, se o jornalista lê só o primeiro parágrafo, deixa eu ver aqui, eu nem sei, tá muito pequeno para vocês? Deixa eu ver se eu aumento, viu? Onde é que aumenta esse negócio aqui? O pessoal lê só esse primeiro parágrafo aqui, já vai ter ideia do que é,
né? A Lídia é isso, já tem uma ideia do que está acontecendo. Olha aqui, foram pescadores e marisqueiras lá daquela área da Braskem que viram mancha, morreu um monte de peixe. Aí depois vem o resto. Aí como eu escrevi aqui como assessora da UFAL, eu já vou puxando sardinha para a UFAL. O professor Emerson convidou outros pesquisadores que são integrantes. O professor Emerson eu já coloquei que é do LACUA, no parágrafo anterior. Então eu já digo que os outros são integrantes do LASOP e do LINCA. Então já vou apresentando os laboratórios. Aí, no terceiro parágrafo, é que eu coloquei que o professor Emerson foi impedido pelos seguranças e precisou chamar a polícia militar. Se fosse assim um negócio do sindicato, isso aqui já estava... Professor Emerson Soares foi chamado pelos pescadores para coletar material investigando uma mortandade de peixes e foi impedido por um segurança da Braskem que não deixou que ele acessasse a área. Isso, se fosse pelo sindicato, já estava no título da matéria e já estava no lead, que é o primeiro parágrafo. Entendeu? Então, esses recursos básicos, assim, de um release, né, a gente pode ir aprendendo com calma, mas tem que aprender para mandar para a imprensa e ter o e-mail da imprensa. A imprensa ainda usa muito e-mail. Pode mandar pelo WhatsApp, pelos grupos sociais, mas a imprensa ainda usa muito e-mail para receber as pautas. Então é bom ter qual é o e-mail do site TNH1, do Gazeta Web, da Tribuna. Tem que saber também quais são os mais acessíveis a vocês. Por exemplo, o site. A gente sabe que, pelo menos eu tenho a impressão, que a Gazeta, por ser de Collor, não gosta muito do Renan. Então, tudo que tiver de um sindicato denunciando o Renan, a Gazeta vai publicar. E olha só, né, a jogada política da comunicação. O Sinteal denuncia pouco o Renan. Ou então amacia. Por quê? Porque, né, o grupo político do qual o sindicato faz parte hoje está aliado, pode não estar assim abertamente, mas está ali ligado ao grupo de Renan. Então, tenho certeza que se o SAI mandar denúncias para a Gazeta, será publicado. Se o SAI mandar denúncias para o TNH, vai ser publicado. E essa também é uma questão importante, sabe? Matéria sobre assédio moral, matéria não é só sobre campanha salarial, não. Campanha salarial é importante, mas esse caso aí que Nel contou, isso dá uma matéria, agora, assim, vai ser contestado, né? A professora vai dizer, mentira, não foi bem assim, não. Por isso que é bom ter já um registro. É por isso que é bom a gente fazer essa denúncia. Se alguém dissesse mentira, no outro dia, quando a TV Pajuçara foi lá, não tinha mais nenhum peixe morto, porque a maré subiu e levou os peixes. Por que ninguém disse que é mentira? Porque tinha lá vários vídeos e várias fotos, que se fosse só dos pescadores, até podia dizer, esses pescadores estão mentindo. Mas vai dizer que um professor da UFAL, pesquisador, doutor, como é o nome da formação dele, o professor Emerson Soares, coordenador do Laboratório de Aquicultura e pesquisador da qualidade de água e da ecotoxicologia aquática. Vai dizer que esse homem está mentindo? Não vai, né? Pelo menos vai ter um medozinho. Então, a gente tem que ter isso também. Quando a gente mandar release para evitar processo, essas coisas, tem que documentar. E hoje, antigamente era mais difícil, mas hoje você tem um celular na mão, que olha, se essa professora vier falar comigo de novo, grave de longe, porque se pegar ela chamando de pau no cu, isso dá um escândalo. Se tiver a comprovação, né, aí já dá para fazer um release, já dá para colocar o vídeo, porque ninguém vai dizer que é mentira ou exagero se tiver documentado. Assim como eu só fiz essa matéria aqui, e ela só teve força porque tinha não era um só, não, vários vídeos dos peixes mortos. Então, hoje, se a maré levou, tudo bem, ninguém podia dizer que era mentira porque estava lá o documento de ontem. E foi comprovado não só pelos pescadores, mas por um pesquisador da UFAL.
Tá entendendo o que é a comunicação? A gente tem que ter muita... Comunicação é política também, entende? Comunicação também é política. Eu tô aqui com uma dificuldade de concentração, porque o Ernesto resolveu ficar aqui. Vamos abrir a câmera para a gente tirar uma foto antes que eu acho interessante. Porque eu fico dando risada por quê? Porque em relação a redes sociais, que é uma coisa... É uma experiência que eu tô aprendendo também. Vê como é, né? A gente tá sempre aprendendo. Nos meus, sei lá, quase 30 anos de profissão como comunicadora, o que era forte na década de 80? Rádio e TV. E eu sou radialista, comecei como radialista, depois repórter de TV e escrevo. Então, eu tenho locução e texto, né? E tenho essas técnicas de vídeo, que são importantes. Mas hoje, pelo amor de Deus, quando forma uma comissão de comunicação da Frente Feminista, do sindicato, o que é que o pessoal quer? Digam aí, o que o pessoal quer hoje? Diga aí, Daniel. Diga aí, Alexandre. O que é que mais pedem hoje para alguém da área de comunicação? Está fechado o microfone. Em todos que eu participei até hoje, na hora que se você tiver, mesmo se você não estando na plenária, você já colocado na equipe de comunicação. Mas o que é que pedem mais na equipe de comunicação hoje em dia? Para ter contato com a imprensa. Tem uma coisa que pedem mais. Diga aí, Alexandre, o que é? Alexandre, diga aí, o que é que pedem mais do que contato com a imprensa? Mais aqui dizer que 8 de março, todo mundo acha lindo. Já tem um card? Se não tiver o card, não tem. Tá entendendo? Aí, o que acontece? É uma coisa que eu tô aprendendo, porque até um dia desses, eu não sabia fazer card. Não sabia, nem tento, e para dizer a verdade, não é a minha praia. Eu fico catando quando tem um grupo de comunicação, eu já digo logo, na comunicação da Frente Feminista, eu falei, minha gente, eu gravo vídeo, eu escrevo texto no jornal, eu mando e-mail, eu vou na redação, mas não me peço por fazer o bendito card, eu não tenho alguém que faz card, ainda bem que sempre tem alguém no grupo dos coleguinhas que sabe fazer card. E o Alexandre sabe disso, que o Alexandre aprendeu a fazer lá, né, os cards, que precisa. Hoje em dia não pode ter. Eu esqueci desse detalhe, mas a gente faz. Entendeu? E a gente se cobra muito isso. Não adianta fazer um vídeo só uma redação, tem que ter, tá correto, é isso mesmo. E quando tem a arte, né, do card, do cartão, né, que a gente chama em inglês, tá certo, Marta. A gente tá terminando aqui também. Quando tem a arte, as pessoas cobram muito identidade visual. Antes eu mesmo achava, pelo amor de Deus, o povo inventa, né? Pra que precisa ter identidade visual? O que é identidade visual? Tem que ter você publica toda semana. Tem que ter alguma coisa que identifique, que você olhou e sabe o que é. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Deixa eu compartilhar aqui mais uma vez, viu? E agora eu acredito. Que não tem como não acreditar. Cadê? Deixa eu compartilhar. Então, aí. Essas são as matérias. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Não tem não. De 2020. Tá vendo? Não tem nem 2 anos. E era assim que eu fazia. Não tá bonitinho? Tá aqui o programa. Peraí, Ernesto, eu tô trabalhando. Tá bom. Do trabalho em casa. É isso. Aqui, aí eu pegava a fotinha, tá vendo? Do entrevistado. Pra mim tava lindo e maravilhoso. Lindo. Até um colega lá começou a gostar do programa, lá da equipe, né? E falou, deixa eu criar uma identidade visual. Eu falei, tá, né? Ele tá afim. Olha o que é hoje o programa FAO e Sociedade. Tcharam, tá vendo? Todas as entrevistas tem lá a fotinha, mas a fotinha tá dentro de um contexto
que todo mundo reconhece que aquela foto tem a ver, não é mais só a foto. Quando a pessoa vê esse layout, como eles chamam, né? Essa artezinha que tem o FAO e Sociedade em rosa, o nome, um microfone grandão, a foto fica pequenininha ali no meio, pode ser entrevista com qualquer pessoa diferente. Mas com essa identidade visual, todo mundo sabe que é o programa FAO e Sociedade. Joga na rede, o FAO e Sociedade dessa semana vai ser sobre o quê? Tá vendo que é identidade visual? Ele não usa o card para fazer isso, né? Porque ele é profissa, eu não sei nem qual é o programa que ele usa. Mas tem uns que dá para fazer no card. Mas é isso, gente, ó. Cria uma identidade visual. Quem é bom nisso é o Ezio. O Ezio também é muito bom nisso. Eu, para dizer a verdade, nesse curso aqui, embora reconheça a importância, é uma parte que eu tenho muita falha, ainda estou aprendendo. Eu posso até criar um card, mas criar uma identidade visual como essa é um trabalho, não é nem trabalho para o jornalista. Hoje, dentro do trabalho da redação, tem a equipe de design, que é uma pessoa, tem curso de design mesmo, né? Então, é o pessoal do design que auxilia o trabalho. Você fala, olha, preciso de uma arte para a campanha dos... o SAI vai fazer quantos anos? 12. Preciso de uma arte para a campanha dos 12 anos do SAI. Aí tudo que tiver, foto nas redes sociais, release,